Meu nome é Gisele, sou natural de Paranaguá, no Paraná. Vim muito cedo com a minha família aqui para Joinville e o meu pai havia recebido uma proposta aqui de trabalho e aqui eu comecei a viver momentos incríveis nessa cidade, onde eu me firmei nos caminhos do Senhor. Foi também a cidade onde eu conheci o meu namorado, meu noivo e hoje meu esposo, Wagner. Somos casados há 9 anos, esse ano estamos completando 10 anos de casados. A minha profissão é no administrativo de uma empresa aqui na cidade. Desde criança eu tenho assim lembranças muito boas assim que eu vivi com a minha avó. Como eu e minhas irmãs e meus irmãos ficávamos sempre na casa dela, então assim, ela foi para mim a referência de evangelho, sempre falando e nos ensinando acerca da Bíblia, histórias infantis, histórias que até hoje eu tenho gravado no meu coração. Então foram momentos muito agradáveis assim. E uma das coisas assim que marcou muito a minha vida é que todos os dias a minha avó falava assim: vamos nos preparar para a volta de Cristo. E isso gravou muito no meu coração assim. Então eu sou muito grata a Deus pela vida dela. Foi uma mulher de oração, uma mulher que falava da palavra de Deus. Como ela era costureira, então a casa dela sempre estava cheia. E isso assim era uma casa muito alegre, com muita música, com muito som, com muitas histórias evangélicas. A maioria das histórias que hoje eu sei de grande foi o que eu aprendi quando a minha avó me ensinou de pequena. Na minha adolescência, como todos os adolescentes, eu passei por aquelas fases, né, dos complexos, dos apelidos e das brincadeiras na escola. Então, assim, foi uma fase muito, ao mesmo tempo boa, que eu tive sempre muitos amigos, mas ao mesmo tempo que geraram muito complexos na minha vida, no meu coração, complexo com o corpo. Eu acho que todo adolescente passa por essa fase, né, do desenvolvimento, complexo com os dentes, porque eu tive que usar aparelho. Então, assim, foi uma fase assim boa, mas também eu percebi assim que houve muitas propostas para que eu aceitasse isso, para que eu fosse para o mundo, para que as pessoas me induziam, me chamavam, vamos sair, vamos fazer coisas que os adolescentes têm que fazer. Mas graças a Deus, pela palavra que foi implantada desde a minha infância, eu percebi assim que Deus me livrou de grandes ciladas assim na adolescência, me preservou, assim como preservou muitas pessoas, né, que eu tenho visto hoje. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. A minha juventude sim foi muito boa. Foi uma fase assim onde eu me desenvolvi muito assim com relacionamento, com pessoas, em Deus. Assim, eu estava envolvida em tudo e em todas as coisas que tinha. Cada oportunidade de oração e estudos da palavra, de retiros, eventos, eu estava ali envolvida. Foi assim uma fase muito gostosa para mim, né? E até às vezes as pessoas diziam assim: tu não tem tempo para namorar, mas eu sempre dizia: hoje eu estou namorando a Jesus, né? Estou me entregando a Ele, estou conhecendo a Ele, estou aperfeiçoando o meu relacionamento com Ele. Então foi uma fase assim que marcou muito a minha história com Cristo. Aos 17 anos, num retiro, até então eu era envolvida com as coisas de Deus, mas aos 17 anos, no retiro em Guaratuba, ali foi o divisor de águas na minha vida com Cristo. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Naquele dia eu comecei a conhecer Deus de com Ele andar.
Foi assim um retiro onde transformou a minha forma de servir a Deus. Passei a fazer as coisas para Ele assim totalmente, integralmente, né? Eu só estudava na época e assim Deus me deu a oportunidade assim, de me envolver na música, na dança, no teatro, em retiros, organizações de retiro. Então assim eu fiz muito relacionamentos que até hoje eu preservo, né? Então assim a minha juventude foi uma juventude muito sadia. Eu agradeço muito a Deus, aos meus líderes que naquela época me orientaram para isso, aos meus pais que sempre me incentivaram e a todas as referências que passaram pela minha vida. Se hoje eu consegui passar essa fase da juventude na presença de Deus, foi porque essas sementes foram geradas no meu coração. Então foi uma fase assim muito boa. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. E hoje, Gisele, qual tem sido assim o foco da sua vida? Então, hoje sim, Deus tem nos proporcionado alguns momentos, né, onde Ele tem nos levado a alguns lugares para pregar, para cantar, para compartilhar de tudo aquilo que Deus tem feito até então em nossas vidas. Tem sido maravilhoso poder servir a Deus e servir principalmente aos nossos irmãos. Creio que o pulsar do coração de Deus emite um seguinte som: almas, almas, almas. E eu quero somente poder corresponder a esse som. E uma experiência forte com Deus nessa área assim de ministrar em vida de pessoas, em levar pessoas para mais perto de Deus. Eu tive uma experiência que marcou muito a minha vida, né? Que foi com uma moça que eu acompanhei ela desde o início da conversão dela. Ela sofria de depressão, tomava remédios muito fortes assim, e naquele momento a gente sempre faz aquela pergunta, mas por que eu? Né? E à medida que nós íamos nos conhecendo, eu fui amando a vida dela, conhecendo a história dela, entrando dentro da casa dela, da família dela, e Deus foi dando direção. Ela me levou a ter uma experiência assim que mudou a minha vida em relação ao meu próximo. Você estava para ajudar ela, mas ela acabou te levando para mais perto de Deus. Mais perto de Deus, isso mesmo. Ela começou à medida que ela ia compartilhando as debilidades dela, eu ia enxergando as minhas também. Então eu tive que buscar mais a Deus, orar mais, ler mais. Sim, então foi uma experiência que trouxe renovo na minha vida. E assim, uma coisa que eu aprendi com tudo isso, a nunca desistir da vida de ninguém. Né? Independente de como a pessoa chegue, Deus olha para ela não como ela está, mas como ela será. E hoje, para a glória do nome do Senhor, eu pude fazer parte dessa história, dessa transformação que também transformou a minha vida, e hoje ela está fazendo isso na vida de outras pessoas. Isso não tem preço, isso é maravilhoso. E você saber assim que você é tão debilitado, mas que Deus te usa e também você vai sendo trabalhado, principalmente você vai sendo trabalhado. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Seja tua vida, Jesus.
tão bom quanto conhecermos, né, a própria cidade de Éfeso, estarmos lá, é ler o que Paulo escreveu a esse povo, ao povo de Efésios, né? Então, se a gente abrir a Bíblia, Efésios tem apenas 6 capítulos e eu vou passar por cima de alguns títulos só aqui para a gente entender o que Paulo quis falar para o povo de Efésios, né? Fala sobre as bênçãos espirituais em Cristo, fala sobre ação de graças e oração, a nova vida em Cristo, ele fala sobre a nova humanidade em Cristo, ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo, passando aqui assim, vida em comunidade, deveres conjugais, fala até para casamentos, até para casais, fala sobre os deveres dos pais, dos filhos, e fala sobre a armadura de Deus aqui no finalzinho do capítulo 6. Então, a armadura de Deus é a gente se proteger, né? Realmente, que armadura de forma espiritual a gente pode ter nessa terra, a ponto de estar mais pertinho de Deus e não deixar com que nada venha a nos afetar, né, nessa terra. Vai fazer com que a gente consiga se defender do mal, praticando essa armadura de Deus, tentando se revestir dela, enquanto ainda estivermos vivos nessa terra, né? Então que Deus possa assim tocar o teu coração, que você possa buscar ler a carta de Efésios e mais outras tantas cartas que Paulo escreveu, para que você possa ser abençoado por Deus, né? Você e toda a sua família, em nome de Jesus. Leia a Bíblia, ore e mergulhe numa vida de intimidade com Deus. E que Deus te abençoe.